O quarto e último item, e não por isso menos importante, pelo contrário, até o mais importante, é a pressão. E para você entender bem a pressão, pessoal, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Presta muita atenção. Você tem uma superfície alfa, um plano aqui alfa, ele possui uma determinada área A, e nós vamos aplicar uma determinada força, um vetor força F. Aí está desenhado de vermelho, um vetor força está sendo aplicado nesse ponto. Eu desenho essa linha suporte aqui horizontal só para nos guiar. Estou fazendo agora aqui a que nós chamamos de projeção dessa força F nesse plano, perfeito? Então nós vamos ter que essa força F ela pode ser entendida como uma força normal ao plano, correto? Uma força que forma 90 graus ao plano, e uma força que ela é tangencial ao plano, ela é uma força cortante, né? Ela está no plano da nossa superfície alfa. Perfeito? Então nós vamos chamar de Fn, a componente normal ao plano, e nós vamos chamar de Ft, a componente tangencial dessa força F, tangencial ao plano alfa. Por definição, pessoal, o que é a pressão média, né? Vamos chamar a pressão média de PM, que essa determinada força exerce na superfície alfa, que tem área A, tá? Por definição, essa pressão média é obtida dividindo-se o módulo da componente normal. Módulo da componente normal. Então, eu vou pegar essa força, tá? Eu vou ver o quanto dessa força tem uma contribuição normal, que é Fn, força normal, e vou usar essa força normal na expressãozinha para calcular a pressão média que essa força F calcula, que essa força F exerce nesse plano. Então, pessoal, a área A é muito importante para o cálculo da pressão e a força normal. E essa é a expressão que nós utilizamos para calcular essa pressão média. Perfeito? Então aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, a pressão média que essa força F exerce nesse plano alfa, que tem área A, é o módulo da componente normal daquela força F, que é medido em Newton, sobre a área dessa superfície onde essa força está sendo aplicada, que é medida em metro quadrado. Portanto, a unidade de medida de pressão é Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, que recebe um carinhoso nome de Pascal. Perfeito? Então, 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Ótimo. Agora, observe que a pressão, pessoal, ela é uma grandeza física escalar, tá? Escalar. Escalar significa, dá um pause aqui, escalar, ser uma grandeza física, ser escalar significa que ela não possui direção nem sentido. Apesar da força ser um vetor, nós estamos olhando somente para o módulo do componente normal, né, desse vetor, e o fato é que pressão ela não é vetorial, ela é uma grandeza escalar. Nos importa somente o valor da pressão. Não existe pressão para a esquerda, pressão para a direita, tá? Termos que às vezes você escuta. Outras unidades bastante usuais, né, bastante utilizadas quando se fala de pressão. Temos o ATM, que nada mais é que o quilograma-força por centímetro quadrado, né? O ATM chamado atmosfera. Uma atmosfera ela tem o valor de 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, é o equivalente a uma atmosfera. Temos o PSI, que é uma medida que nada mais é o libra-força sobre polegada quadrada. Um PSI equivale a 6,9 vezes 10 a terceira Pascal. E aqui, pessoal, já que a gente usou o termo atmosfera, eu quero que você entenda esse conceito aí de atmosfera, né? Por que atmosfera, pessoal? Atmosfera, o valor de uma pressão de uma atmosfera seria basicamente a componente normal da força
peso de todo o ar que está na nossa cabeça dividido pela superfície da Terra. Que no nível do mar, essa pressão toda causada pela atmosfera é chamada de uma atmosfera. Nada mais lógico. Perfeito? Então, nessa aula nós estudamos um conceito importantíssimo que é a pressão. Para calcular a pressão você precisa de força e área. Essa força está sendo aplicada nessa área. Essa força ela tem uma componente que é normal à área, ou seja, forma 90 graus a superfície desse plano que está a área. E a pressão é medida pelo módulo da força N sobre área, tá? Sobre essa área, medido em Pascal. Temos medidas usuais, que são aí também o ATM, que é o quilograma por centímetro quadrado, quilograma força por centímetro quadrado. Temos o PSI, que é o libra-força por polegada quadrada. Certo? Espero que tenha entendido e até a próxima aula.